A mansão LaLaurie, localizada no French Quarter de Nova Orleans, tem uma reputação sombria. Sua antiga proprietária, Madame Delphine McCarty LaLaurie, era uma socialite rica no início do século XIX. A lenda urbana diz que ela tratava muito mal seus funcionários. Certa noite, em 10 de abril de 1834, a casa de Madame LaLaurie começou a pegar fogo. A senhora e sua família conseguiram escapar, mas ela abandonou seus empregados. Eles ficaram trancados dentro da casa. Os habitantes locais, indignados com sua negligência, reuniram-se ao redor da casa, quebraram algumas de suas paredes e, por fim, roubaram os pertences restantes. Após o incêndio, a família LaLaurie fugiu para Paris. Outra mansão particular foi construída nesse terreno da Louisiana, mas disse que os fantasmas daqueles trabalhadores ainda estão presos dentro da propriedade. Eles tendem a incomodar as pessoas vivas que exigem justiça. Hoje a casa é particular, mas você pode agendar uma visita guiada e ouvir essa história em detalhes. A propósito, a mansão e seu notório proprietário desempenharam um papel importante na franquia American Horror Story. Embora eles não tenham de fato filmado a série nessa casa em particular, a atriz e diretora americana Kathy Bates interpretou Madame LaLaurie e mostrou o caráter peculiar dessa famosa mulher. Portanto, você pode dar uma olhada se não tiver medo. Nosso próximo destino assustador também foi mostrado em uma franquia de filmes, The Amityville Horror. A mídia diz que essa casa em estilo colonial holandês está localizada no vilarejo de Amityville, em Nova York. George e Kathy Lutz compraram essa propriedade em 1975 por $80 mil. O preço baixo se deveu à tragédia que aconteceu na casa um ano antes. Em uma noite, um jovem chamado Ronnie DeFeo, que morava na casa, tirou a vida de todos os membros de sua família. A família Lutz começou a perceber atividades estranhas na casa, como odores fantasmas, temperaturas excessivamente baixas e sons altos de origem desconhecida. De acordo com a família Lutz, um dia eles chamaram um pregador para limpar as vibrações sinistras, mas ele se sentiu muito mal durante o ritual e suas mãos começaram a sangrar. Os Lutz fugiram da casa às pressas. Sua história assustadora inspirou de Amityville Horror, um livro escrito pelo autor americano Jay Anson, com vários filmes de terror de sucesso. Embora a casa tenha sido reconstruída, ela ainda existe. No entanto, seu endereço foi alterado para confundir a trilha e evitar que multidões de turistas se aglomerem ao redor dela. Você reconhece essa casa aparentemente fofa em Harrisville, Rhode Island? Ela é conhecida como uma das casas mais assombradas dos Estados Unidos. A propriedade ganhou sua notória reputação depois que várias pessoas perderam suas vidas nessa casa ao longo dos anos. Em 1970, a família Perrons começou a viver aqui. E, de acordo com a lenda, um ser invisível vivia com eles. No início, a entidade era brincalhona, mas depois começou a ficar mais sinistra. Os membros da família sofreram ataques físicos e doenças inexplicáveis. Eles convidaram os famosos caçadores de mistérios Ed e Lorraine Warren para pesquisar o caso, que mais tarde inspirou um livro e o filme The Conjuring, lançado em 2013. Em 19 de dezembro, a propriedade foi comprada pela família Heisens, que também investigava mistérios. Eles relataram coisas estranhas acontecendo na casa e acabaram desenvolvendo um negócio bem-sucedido de turismo mal-assombrado. Venderam a propriedade por quase $1,5 milhão em 2022. Vamos para o Tennessee. A lenda urbana conta uma história assustadora que começou em 1804. John Bell e sua família se mudaram da Carolina do Norte para essa fazenda de aparência pacífica. No início, tudo correu bem. Porém, 13 anos depois, a família começou a passar por eventos de arrepiar os ossos. No início, passaram a ver sombras estranhas parecidas com animais ao redor da fazenda. Logo, esses hóspedes misteriosos começaram a sussurrar e, eventualmente, a falar em voz alta. Uma entidade misteriosa começou a acordar a família à noite com ruídos altos e ataques. Isso incomodava especialmente sua filha mais nova, Betsy Bell. Mãos invisíveis agarravam Betsy pelos cabelos e batiam em seu corpo. Quando ela cresceu e estava prestes a se casar, a entidade fez de tudo para romper o noivado, dizendo que Betsy não seria feliz com o noivo. Os boatos sobre esses acontecimentos assustadores se espalharam por todo o vilarejo, e os habitantes locais começaram a visitar a fazenda, esperando ver com seus próprios olhos. Eles chamavam a entidade de Bell Witch. Muitos anos se passaram, mas os habitantes locais ainda acreditam que o fantasma da bruxa má vive nesses lugares e se esconde em uma caverna perto da fazenda. Ohio é um dos estados mais notoriamente assombrados dos Estados Unidos. Um de seus pontos lendários é o reformatório de Mansfield, uma antiga prisão que supostamente abriga as entidades mais assustadoras do país.
A prisão tem quase 130 anos de idade. Foi fechada em 1990 e logo ganhou fama, especialmente depois de se tornar o local de filmagem de The Shawshank Redemption. E já que estamos passando por Ohio, vamos dar uma olhada em outro lugar assustador. O Chippewa Lake Amusement Park costumava atrair muitos visitantes com seus vários brinquedos, montanhas russas e a icônica roda gigante. Mas na década de 1970, 100 anos após a inauguração, o parque foi forçado a fechar. Isso aconteceu devido à manutenção precária e ao baixo número de visitantes. O parque passou por vários incêndios. Por isso, hoje ele parece um monte de ruínas assustadoras cobertas de arbustos e ferrugem. Mark Twain está morando nessa casa carismática em Hartford, Connecticut, por cerca de 17 anos. Nesse período, ele escreveu As Aventuras de Tom Sawyer e As Aventuras de Huckleberry Finn. Hoje, essa propriedade funciona como um museu que mostra a vida do autor, mas também é conhecida por alguns fenômenos misteriosos. Vários visitantes relataram ter ouvido ruídos estranhos e visto um fantasma de uma mulher vestida de branco. A parte mais assustadora da casa é a sala de bilhar. Twain costumava relaxar muito lá durante sua estadia. E hoje, alguns visitantes afirmam que sentem o cheiro de fumaça de tabaco quando passam por lá. A Pensilvânia tem muitas histórias aterrorizantes a oferecer. Apesar de sua aparência chique, essa mansão sofisticada está vazia há algum tempo. Seu proprietário, Peter Widener, terminou a construção depois de perder sua amada esposa, Hannah, durante uma trágica viagem de iate. E isso aconteceu no final do século XIX. E, por fim, Widener perdeu vários parentes nessa casa. Ele era rico o suficiente para investir na construção do Titanic. Talvez estivesse fascinado pela ideia de um navio inafundável. Mas, infelizmente, o filho mais velho e o neto de Peter perderam suas vidas quando o Titanic afundou. Por fim, a mansão foi abandonada. Mas dizem que os fantasmas da família Widener ainda estão lá. E falando sobre o Titanic, Molly Brown foi uma das sobreviventes. Ela ficou famosa por remar em um bote salva-vidas por cerca de 7 horas antes de chegar a um lugar seguro. Mas a própria mansão de Molly em Denver ganhou uma reputação assustadora. Ela era a dona da propriedade assombrada junto com seu marido, que dirigia um negócio de mineração. Ao longo dos anos, várias pessoas relataram ter visto fantasmas de gatos e figuras humanas correndo pela escadaria da casa. As testemunhas de tais visões insistem que algo assustador está definitivamente acontecendo por trás dessas paredes. Atualmente, a mansão funciona como um museu, portanto, você pode ir e ver com seus próprios olhos. E que tal encontrar um fantasma assustador enquanto faz compras casuais no Sorro? A lenda urbana remonta a 1799. Uma jovem senhora, Gulielma Elmore Sands, tentou fugir com seu amante Levi Weeks. Eles eram inquilinos da mesma pensão. Cerca de 2 semanas depois, seu corpo foi encontrado no fundo de um poço no prédio, que hoje abriga uma grande loja de varejo, a COS. Após a terrível descoberta, a polícia prendeu Levi, embora ele tenha sido absolvido. Disse que o fantasma de Sands assombra o prédio como um aviso para outras senhoras. O mais assustador é que o poço ainda está lá e os clientes podem vê-lo no porão, na parte de trás do departamento masculino. Prepare-se e seja bem-vindo à famosa loja de brinquedos assombrados em Sunnyvale, Califórnia. A lenda diz que o terreno sob a propriedade costumava ser uma plantação de Martin Murphy. Ele contratou um pregador, Johnny Johnson, que se apaixonou pela filha de Murphy, Elizabeth. Mas ela ficou noiva de um advogado. Johnny ficou com o coração partido e perdeu a vida em um acidente enquanto cortava lenha. Hoje, o fantasma de Johnny vagueia pela loja Toys R Us, ainda perseguindo sua amada Elizabeth. Clientes e funcionários relatam ter visto objetos se movendo por conta própria, ouvido passos misteriosos e até mesmo os sussurros de Johnny pelo sistema de intercomunicação. Uau!